Quem não foi também no domingo? Primeiro ele adiou a viagem, né, de sábado para domingo. E agora, depois de recomendação médica, o presidente Lula ainda não embarcou, não se sabe se vai embarcar. Quando é que vai embarcar para a China por causa de uma pneumonia no fim de semana, por orientação médica, justamente ele ficou aqui no país. Com isso, o que é que pula na frente da fila de prioridades e de anúncios do governo Lula? As novas regras fiscais, né? Uma vez que ele vai ficar no Brasil, será que elas devem ser apresentadas, essas novas regras fiscais? Ô João Pedro Melo, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, para o Megali, para a Sheila, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente espera que sim, né? A gente está de olho nessa semana na agenda do presidente Lula, que hoje segue sem compromissos aqui na capital do país. Ele está se recuperando aí de uma leve pneumonia e também de uma gripe influenza A. Essa foi a informação que a gente teve da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Exatamente por esse motivo, Lula não viajou para a China. Esse adiamento, então, como a gente falou, foi uma orientação médica e agora o momento é de avaliar de fato a prioridade dessa viagem. Do lado chinês, há um interesse muito grande desse encontro entre Xi Jinping e o presidente Lula e, obviamente, do lado brasileiro, há um interesse muito maior, tanto que o Palácio do Planalto já trabalha aí para que essa viagem ocorra ainda no mês de abril. Só que por conta das questões de agenda, por ter esse encontro com empresários e além de outras reuniões bilaterais, essa viagem deve ficar para maio. Claro, o Palácio do Planalto trabalha para adiantar ao máximo essa questão, mas até agora oficial mesmo é que deve ser em maio. Bom, com relação à doença do presidente Lula, a gente conversou com a coordenadora geral da equipe de saúde da Presidência da República, Ana Helena Germolho, e ela afirmou que o presidente está com uma pneumonia viral e bacteriana, além desse quadro de influenza A. Só que ela disse o seguinte, que esse adiamento não quer dizer que o presidente piorou da última sexta-feira para cá, mas é mais uma questão de precaução. Vamos ouvi-la. Ele está evoluindo muito bem, né? Mas como qualquer paciente que tenha uma patologia pulmonar aguda de origem infecciosa, a gente não recomenda que haja uma viagem aérea, a menos que seja de força maior. E junto disso ele tem uma doença viral, que é a influenza, doença muito conhecida, que pode ser transmitida de pessoa a pessoa. Então não é prudente fazer uma viagem em caso disso. Pois é, então essa é a questão, né, como explicou a Ana Helena Germolho, não quer dizer de fato que o presidente da República piorou. Bom, em outro ponto aqui na capital do país, a gente está de olho também nas pautas do Executivo dentro do Congresso Nacional, né, pautas que são de interesse do governo federal. E entre elas, ao longo dessa semana, a gente vai ter aí pelo menos 13 medidas provisórias sendo votadas. E aí a gente teve o ministro, né, da questão da Secretaria de Governos, que é o Alexandre Padilha, na verdade, dizendo o seguinte, que o Congresso deve retomar essa votação das medidas provisórias, ministro das Relações Institucionais. Esse é o cargo do Padilha agora e a gente vai ouvir aí ele falando a respeito dessa retomada das medidas provisórias. O termo técnico que a gente usa é pneumonia, Já a gente vai ouvir aqui o Alexandre Padilha falando sobre esse assunto, com relação também a outra questão, né, que a gente falou desse ponto da retomada ou da indicação da regra fiscal. O que a gente já tem disso, né, que a gente pode dizer? Que ela já foi programada, ela já está pronta, já foi apresentada ao presidente Lula, só que havia uma expectativa de que isso fosse apresentado na sequência, depois dessa viagem à China. Por conta desse adiamento, a gente tem a expectativa de que isso seja de fato adiantado, não sei se vai ser de fato amanhã ou depois, porque o presidente ainda está aí nesse período delicado dessa doença, mas a expectativa é de que seja apresentada no máximo até o fim dessa semana. Como a gente falou, já está pronto, já deve ser de fato entregue e é uma nova medida, um novo controle fiscal que preocupa bastante aí algumas pessoas ligadas ao governo. Primeiro porque os programas sociais podem entrar nessa ação, esse é um desejo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, só que essa não é uma vontade do presidente Lula, porque seria uma medida impopular. Então é uma questão que nesse momento está gerando aí uma espécie de atrito entre a equipe econômica e a equipe do presidente Lula. Então esse é um ponto que tem que ser resolvido antes de fato dessa medida ser apresentada aí à sociedade, também ao Congresso Nacional. Perfeito. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Até mais tarde.
Até mais, um abraço. E olha, mesmo sem a presença de Lula, uma comitiva com mais de 200 empresários mantém as agendas na China e estão acompanhados do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que mais cedo destacou a importância da agropecuária brasileira. No fim de semana, depois de um caso atípico de vaca louca reportado no Pará, o comércio já foi restabelecido. 6 novos frigoríficos foram habilitados para exportação. E daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações ao vivo, até porque ontem à noite o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou sobre isso, falou sobre reuniões com o governo chinês, representantes do empresariado chinês também. Então já a gente vai trazer informação ao vivo com o enviado especial à China pela Band, Douglas Santucci. Após 3 meses nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro pode voltar ao Brasil nesta semana. As passagens estão compradas, emitidas e a expectativa é que ele desembarque na próxima quinta-feira no aeroporto de Brasília. O voo, que sairá de Orlando, deve chegar às 7h10 da manhã, na capital federal. Bolsonaro vai morar em uma casa alugada pelo PL e diz que a ideia é voltar à atividade normal. Na última sexta-feira, a defesa do ex-presidente entregou à Caixa Econômica Federal as joias masculinas que haviam sido trazidas ilegalmente da Arábia Saudita, aquelas que não foram apreendidas pela Receita Federal. Só o relógio da marca Chopard, que faz parte do conjunto que inclui caneta, par de abotoaduras, anel e uma espécie de terço islâmico, é avaliado em R$800 mil. Isso só o relógio, tá? Também na semana passada, os advogados de Bolsonaro entregaram à PF as armas que ele havia ganhado de presente de autoridades dos Emirados Árabes, uma pistola e um fuzil. Tem ouvinte dizendo aqui que em grupos bolsonaristas já há organização para fazer uma grande recepção para o ex-presidente da República, talvez no aeroporto e tal. Agradeço aqui pela mensagem. Foi o Elton quem escreveu pra gente. Será que vai ter? Tipo, pode apostar. Nova promessa do time tal, aí vai toda a torcida lá receber. Pode apostar. Dom Sebastião voltando ao Brasil. Enfim, ele certamente vai ter uma recepção maiúscula no aeroporto de Brasília, não tenha dúvida disso. Depois é que a coisa começa a ficar interessante, porque aí a gente vai ver qual será o papel dele na oposição ao novo governo, que tipo de liderança ele terá na direita e na extrema-direita, e principalmente como vão se desenrolar os problemas do ex-presidente com a justiça brasileira. Bom, agora a gente segue para o norte e também para o nordeste do país, porque a chuva muito forte, causando muitos estragos, deixando milhares de desabrigados, cenas inacreditáveis de uma casa inteira sendo levada pelas águas. No Acre, mais de 30 mil pessoas estão afetadas ou foram afetadas nas últimas horas. E quem vai trazer a atualização para a gente ao vivo é Rebeca Beatriz. Bom dia, Rebeca. Olá, bom dia a todos. As chuvas, essa situação das chuvas é realmente complicada em todo o norte. Aqui no Amazonas, durante visita ao estado, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, afirma que vai dar apoio integral às famílias afetadas pela chuva em Manaus. O forte temporal no último sábado deixou mais de 800 pessoas abrigadas. Uma equipe técnica deve visitar a área na próxima quarta-feira e fazer o levantamento de revitalização das moradias. De acordo com Valdez Góes, os projetos enviados pela Prefeitura de Manaus ao Ministério das Cidades já estão sendo analisados para a liberação de recursos que devem ajudar na construção das moradias. Então o prefeito vai indicar a área, vai apresentar o plano e nós vamos repassar os recursos pela Defesa Civil diretamente à prefeitura para construir essas casas, que nós não sabemos quantas ainda, para todas as famílias. Segundo a Defesa Civil, mais de 90 ocorrências foram registradas em Manaus no último sábado por conta da chuva. A maioria dessas ocorrências elas foram registradas na zona leste da capital. Em uma das ocorrências, como a gente viu nas imagens, para quem acompanha pelas redes sociais, a gente viu nas imagens que parte de uma casa desabou e deixou 2 crianças soterradas. Elas foram resgatadas e levadas para um hospital e até o momento tem quadro de saúde estável. A Defesa Civil diz ainda que já choveu mais do que o esperado para o mês de março
em Manaus. Só na Zona Leste foram registrados 122 milímetros de chuva no sábado. Por enquanto, não chove em Manaus, mas a previsão é que venham chuvas mais intensas aí nos próximos dias. Inclusive, hoje a previsão é de chuva também e a gente segue acompanhando essa situação. Obrigada. Rebeca falando direto da capital do Amazonas. Como ela disse, né, mais previsão de chuva aí para os próximos dias. Esse período das chuvas fortes está só começando, né, nessa região do Brasil. E as imagens, enquanto a Rebeca Beatriz falava e trazia aí as informações, algumas imagens foram exibidas na nossa live, vou citar duas delas. Uma é aquela casa que está sendo inteirinha, sendo levada pela água. Dá para ver, inclusive, uma parede ali com ar-condicionado instalado. E essa casa sendo, assim, levada pela água, né? E no meio do bairro, as pessoas desesperadas ali, tentando fugir, com medo de serem atingidas e também levadas pela água. E a outra imagem que o Thiago Rossi colocou agora novamente é de um bebê, né? Uma criança que não tem 2 anos de idade, pelo que a gente calcula, dentro de uma caixa de isopor, né? Daquela caixa bem grande de isopor, sendo levado como se estivesse num barquinho ali, as pessoas, os homens, com água na altura do peito, né? Muito difícil essa situação, muita destruição, e mais aí um fato para a gente colocar naquela lista enorme de eventos extremos, né? De mudanças climáticas. É muita água, é uma região que já está acostumada com muita chuva, mas nesse grau, né? Nesse volume, nesse né? volume a coisa ela tá diferente do que a gente está habituado a assistir. Obrigada, Rebeca. Bom trabalho para vocês por aí. Até mais. Até mais. Isso sobre o norte do país. No Nordeste também, né? Situação muito delicada. No Maranhão, por exemplo, quase 50 cidades em situação de emergência. E o Micoano tem os detalhes. Vale até às 11 da manhã de hoje o alerta de chuvas intensas no Maranhão emitido pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso laranja representa alto grau de perigo. Atualmente, são 49 cidades em situação de emergência por causa das chuvas que atingem o estado há mais de uma semana. Os municípios mais afetados são Pedreiras e Trizidela do Vale. Mais de 31 mil famílias foram prejudicadas pelos temporais. Ao todo, quase 6 mil estão desabrigadas ou desalojadas. Desde o início das chuvas, 6 pessoas morreram. Adeus em ritmo de lava-jato. A honestidade há muito já sumiu. As consequências vêm sempre depois. Por isso todo dia, pra alegria do Brasil, morre um ladrão e nascem 2. Tristeza, né? A despedida de Juca Chaves, menestrel maldito. São Paulino pra caramba. Foi o compositor da marchinha do Tricolor. O artista morreu na noite do último sábado, aos 84 anos. Quem tem os detalhes da despedida, a Juca Chaves é Paloma Moraes. Bom dia, Paloma. Isso mesmo, Megali, Sheila, Carla. Artistas e políticos lamentam a morte do cantor, compositor e humorista Juca Chaves. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, publicou na internet, abre aspas, de humor sempre sofisticado e tão fiel ao retratar o Brasil, essa perda de todos nós. Juca era carioca, cantor e compositor, humorista e baiano por escolha. Fecha aspas. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, diz que Juca amou a capital baiana da mesma maneira que nos cativou com o jeito único dele. Carlinhos Brau, que já trabalhou com Juca Chaves na década de 1980, destacou que, abre aspas, o melhor da sua expressão era sua sarcástica e inteligente relação aos momentos políticos e engraçados do Brasil. Fecha aspas. Como você falou, Megali, o São Paulo Futebol Clube também fez questão, né, time para qual Juca torcia, também fez questão de prestar homenagem, né, lamentou a perda e lembrou que ele foi o autor da música Marchinha do São Paulo. O artista, que tinha 84 anos, morreu no sábado de noite, aqui na capital baiana, no Hospital São Rafael. Ele foi cremado ontem no cemitério Bosque da Paz, também na capital, ontem pela tarde. A morte ocorreu devido a complicações de problemas respiratórios e nos rins. A esposa de Juca, Yara Chaves, vivia com ele havia 5 décadas e falou do legado deixado pelo marido.
O legado que ele vai deixar é imensurável. Serve para as escolas, serve para pessoas que gostam de política, serve para quem não gosta, serve para rir, serve para... Ele era demais. Ele era demais. Ele era um pai maravilhoso também. Maravilhoso, sabe? Ele era demais, né? Até porque era pai há pouco. Então, ele era demais. E o marido também exemplar, né? Um companheiro de anos. Exemplar, exemplar. Bossa Nova, mesmo a ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão uma figura bem brasileira, né? Nascida no Rio de Janeiro, baiano por opção e São Paulino. Porque era jocoso, né? Tava lá com... Por causa da presença de espírito, provavelmente. Tava lá com um pé em cada canoa, animando todo o Brasil e sendo o nosso menestrel, né? Aquele que transformava em graça as nossas desgraças. Rony Von, cantor, apresentador, amigo de longa data, afirmou que o humorista já estava com a saúde debilitada e convivia com o mal de Alzheimer, mas segundo ele não perdeu a irreverência. O que acontece é que a irreverência do Juca era uma irreverência culta, era uma irreverência envolvida em informação, era uma coisa muito forte para as pessoas que teriam, vamos dizer, um nível dessa tal informação acima da média. E ele sofreu, de certa forma, com isso. Para o ator Nelson Freitas, que dá voz à coluna Devaneios aqui na Band News FM, a morte de Juca é uma perda para a cultura brasileira. Um grande representante da nossa cultura, sobretudo do humor, que sempre teve a função de cutucar, de meter o dedo na ferida, né? E ele fazia isso com uma galhardia. Ele foi o grande menestrel, ele mesmo se intitulava o menestrel maldito. Então, puxa vida, é uma perda muito grande. O Juca merece todo o nosso carinho, todo o nosso afeto. Fica aqui nossa homenagem também. Os outros destaques do dia: o governo deve bater hoje o martelo sobre os juros cobrados do empréstimo consignado de aposentados e pensionistas do INSS. Na última sexta-feira, após reunião em Brasília, os bancos teriam aceitado uma redução no teto para uma faixa entre 1,99% e 2,01% ao mês. A proposta foi apresentada após a decisão do Conselho Nacional da Previdência, que havia diminuído a taxa de 2,01% para 1,7%, sem consultar as instituições financeiras. Logo depois, os maiores bancos brasileiros, incluindo a Caixa e o Banco do Brasil, suspenderam as linhas de crédito e alegaram que o novo percentual não cobriria os custos operacionais e de captação de clientes. Se o novo teto for aprovado, uma nova reunião do Conselho Nacional da Previdência deve ser realizada amanhã. A Câmara dos Deputados se prepara para votar mais de 10 medidas provisórias, mesmo com o impasse entre Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Fala aí, André Viana. As comissões mistas de análise das medidas provisórias no Congresso Nacional devem ser retomadas em breve, mas enquanto isso, a pauta na Câmara dos Deputados será reservada para a votação desse tipo de texto ao longo da semana. As decisões foram tomadas em meio ao impasse sobre a tramitação dos projetos enviados pelo Palácio do Planalto e que gerou uma crise envolvendo os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Lira afirmou que entre segunda e quinta-feira, os cerca de 29 projetos enviados pelo Executivo serão analisados, sendo que os 13 primeiros são do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, Lira e Pacheco não entraram em um consenso sobre essa tramitação, já que desde o início da pandemia de Covid, a formação de comissões mistas está suspensa e os textos estão sendo analisados diretamente em plenário. Anteriormente, as medidas provisórias começavam a ser analisadas por esses colegiados, que devem ser formados por 12 deputados e 12 senadores, o que contraria Lira, que defende que a divisão é antidemocrática. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai reformular a legislação atual sobre o uso de cigarros eletrônicos ainda no primeiro semestre deste ano. A diretoria colegiada da Anvisa decidiu manter em julho do ano passado a proibição da venda, importação e propaganda dos dispositivos.
A restrição começou em 2009, mas a comercialização do produto continua ocorrendo de forma ilegal no país. Estudos demonstram que o uso dos cigarros eletrônicos está relacionado com o aumento do risco de jovens ao tabagismo e ao potencial de dependência. Ao Canal Livre, da Band, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que uma nova regulamentação vai definir o que poderá ou não ser liberado no Brasil. Existe todo um processo para verificação de informações científicas, manifestação da sociedade, manifestação das entidades que se dedicam a estudar esse tema, e eu digo que esse tema é um tema que terá a sua resolução, com certeza, este ano. Eu espero que, ainda se possível, no primeiro semestre, com a definição exatamente do que permanece, o que não permanece, o que pode, o que não pode ser utilizado pela nossa população. E esse é um indicativo importante para a gente entender melhor esse assunto, né? Até porque, quando falávamos sobre isso no Canal Livre, dizíamos que o cigarro eletrônico ele é vendido livremente nos 4 cantos do país. Quem quiser compra, não tem fiscalização, embora fique a cargo das vigilâncias sanitárias, não tem apreensão, não tem fiscalização, o pessoal compra. E os números são impressionantes. Se você pegar assim, o público mais jovem, que tem entre 18 e 25 anos, pelo menos 1 em cada 5 fuma cigarro eletrônico no Brasil. Então não dá para deixar essa questão de lado, é uma discussão mundial, e pelo indicativo do presidente da Anvisa, neste ano aqui deve sair uma liberação parcial, ou seja, alguns produtos serão sim autorizados e outros continuarão barrados. Eu faço aqui o convite para que você acompanhe a reprise do Canal Livre, se você não pôde assistir, aqui na Band News FM hoje mais tarde, a partir das 11 horas da noite, e vários assuntos importantes, viu? Bem próximos à nossa vida. A gente estava comentando, né, como a pandemia acabou aproximando a Anvisa da vida real das pessoas, né? Antes disso, pouco se falava da Anvisa, né? Era um órgão meio distante, parecia, da nossa realidade. Muito em função das vacinas, a gente passou a olhar para a Anvisa e conhecer um pouco mais do trabalho da Anvisa. Então, falamos de cigarros eletrônicos, falamos sobre as pomadas modeladoras de cabelo, aquelas que foram proibidas em sua totalidade. Agora, mais recentemente, 100 delas foram autorizadas. Sobre a mágica do Ozempic, a moda, a febre do Ozempic no tratamento contra a obesidade, ele também falou sobre essa venda irrestrita e sobre um outro medicamento específico para isso, autorizado recentemente pela Anvisa aqui no Brasil, para que não falte o Ozempic para quem de fato precisa no combate à diabetes tipo 2. Ixi, falamos sobre tanta coisa, vacina contra a dengue também, sobre um projeto de rastreamento de medicamentos para que não sejam perdidos medicamentos e vacinas, como a gente perdeu 39 milhões de doses de vacina contra a Covid no ano passado. Esse projeto ajudaria demais com a rastreabilidade. Ele chegou a ser implementado no ano passado, ficou 8 dias funcionando e foi encerrado pelo governo, a despeito de custos. A gente pagou por esse programa, mas ele funcionou só por 8 dias. E esse será um assunto retomado agora com o atual governo. Então, não perca se quiser acompanhar de novo hoje mais tarde aqui na Band News FM às 11 horas da noite. Será velada amanhã em João Pessoa, na Paraíba, a jovem que morreu depois de pular do 6º andar de um prédio para fugir de um incêndio na zona sul de São Paulo. Maiara Ingrid da Silva Anitão, de 26 anos, estava em um dos quartos do apartamento onde morava, no bairro do Itaim Bibi. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Isso foi na manhã do último sábado. Com medo das chamas, a jovem, que foi eleita Miss Sertão Paraibano, agora em 2023, acabou saltando da sacada do imóvel. As causas do fogo ainda são investigadas pela Polícia Civil. Em depoimento, o irmão dela, que também morava no apartamento, contou que os dois estavam dormindo quando o incêndio começou. César Nitão disse que tentou chamar a irmã, mas as chamas já haviam se alastrado e o impediram de fazer isso. Ele conseguiu sair, né, e descer pelas escadas de emergência. Infelizmente, a irmã só foi acordada pelas chamas e, no desespero, ele acabou pulando do 6º andar. Ai, que terrível, né? A situação da Maiara devia estar insuportável, né? Você vê que o ferro da janela ficou, inclusive, retorcido, a temperatura devia estar alta, o ar devia estar irrespirável. A cena horrorosa da Maiara optando por saltar nos remete ao 11 de setembro, né? Quando as pessoas, sem nenhuma esperança de sobreviverem à densidade da fumaça, a falta de oxigênio, a temperatura extrema, saltavam naquela altura absurda. Claro que a gente está guardando todas as proporções aqui, mas a situação basicamente é
é a mesma. Nossas condolências e nosso desejo de muita força à família da Maiara. Vamos aqui com outros destaques do dia. A Justiça prorroga a prisão de 2 integrantes do PCC ligados àquele plano para sequestrar e matar autoridades, entre elas o senador Sérgio Moro. Fala aí, Ângelo Sfayer. A Justiça Federal do Paraná prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária de Reginaldo Oliveira de Souza, conhecido como Rê, e Walter Lima Nascimento, o Guinho. Eles foram detidos na semana passada durante uma operação realizada pela Polícia Federal para desmantelar um plano do PCC para sequestrar ou matar autoridades, entre elas o senador Sérgio Moro do União e o promotor Lincoln Gaquia do MP de São Paulo. A Polícia Federal afirma que os 2 presos integram o alto escalão do PCC. Eles foram descobertos porque participaram de uma videochamada para planejar os atentados. Bom, a gente vai voltar certamente a esse assunto. Tenho visto muito falatório, especialmente na internet, questionando a validade e a legitimidade da operação. A gente tem que esperar as investigações para fazer qualquer juízo de valor. O que temos aqui, por enquanto, é uma ação da Polícia Federal que, até onde sabemos, foi muito eficiente e muito oportuna. Não confundir com oportunista, né? E que acabou salvando agentes públicos, inclusive um senador da República. Goste você ou não de Sérgio Moro, enxergue ou não todos os defeitos possíveis em Sérgio Moro, é um senador da República. E um ataque a um senador é um ataque contra uma das instituições mais importantes do nosso, para usar uma palavra que está na moda, arcabouço político. Tenho visto também muita opinião de que, como Sérgio Moro seria um sujeito altamente desqualificado, alguém desonesto que teria agido em favor de um político e depois participado do governo desse político, não mereceria a proteção e a preocupação do Estado brasileiro, no caso, a Polícia Federal. Cito aqui um vídeo que está correndo bastante, do ator Pedro Cardoso, que vai mais ou menos nessa linha, né? Sérgio Moro, o importante são os brasileiros que vivem em constante risco, fazendo uma comparação meio falaciosa e populista, né? Porque você proteger um senador não significa que você necessariamente está desprotegendo o resto da população, enfim. Esse pensamento de que determinadas pessoas, por serem desqualificadas, não merecem a proteção do Estado, tem mais é que se ferrar mesmo. Onde é que eu já vi isso antes? Sim, a cada vez que eu ouço a frase bandido bom é bandido morto. A origem desse pensamento é exatamente essa. Algumas pessoas, por não se encaixarem no meu padrão de... como é que eu vou dizer? De honestidade, não merecem a proteção do Estado, né? Tem mais é que se ferrar, tem mais é que morrer. Então a origem desses 2 pensamentos é exatamente a mesma. E o falso médico que chegou a trabalhar em 4 hospitais públicos do Ceará ganhava mais de R$40 mil por mês. Tiago Celso Andrade Regis levava uma vida de luxo e a exibia nas redes sociais. Caio Passos. O falso médico Tiago Celso Andrade Regis trabalhou como funcionário fantasma em Itapajé, no interior do Ceará, durante 1 ano e 1 mês, entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022. Ele recebia como salário no local R$ 42.500 por mês da prefeitura, totalizando mais de R$ 552 mil durante todo o período. Até o momento, a prefeitura de Itapajé não se manifestou sobre o caso. Tiago foi preso no último dia 17 de março, em Fortaleza. Destaque internacional. Uma greve geral é convocada em meio aos protestos que tomam as ruas das principais cidades de Israel contra a reforma judicial de Benjamin Netanyahu. Destaque chegando com Arthur Coelho. Milhares de pessoas voltam a tomar as ruas de Israel em protestos contra a reforma judicial. Defendido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o projeto quer retirar poderes dos juízes da Suprema Corte israelense. Manifestantes alegam que a medida daria mais força ao legislativo do país. A oposição ainda diz ser uma manobra para o primeiro-ministro evitar uma possível condenação contra ele em processos que envolvem corrupção. Ontem, em meio à turbulência, Benjamin Netanyahu exonerou o ministro da Defesa após o rompimento com o governo. Yoav Galan, do mesmo partido dele, pediu uma pausa de 1 mês no processo da reforma no Poder Judiciário. Segundo o agora ex-ministro, a mudança é uma ameaça real para a segurança de Israel.
Só para se entender em linhas gerais o que está acontecendo em Israel, a coalizão de Benjamin Netanyahu, é a mais à direita que Israel já teve, um país que já se posiciona num espectro mais à direita na lógica política. E com essa base de apoio, Benjamin está tentando empastelar uma Suprema Corte com a argumentação, grosso modo, de que aquilo, a Suprema Corte israelense teria um excesso de participação política, uma perseguição contra as ideias de direita, uma inclinação mais à esquerda. Onde é que você já viu isso? Exatamente, no último governo aqui no Brasil. Só que o Benjamin está conseguindo, né, com a ajuda dessa base muito forte no Congresso, empastelar a Suprema Corte. O que a gente está vendo em Israel é um episódio típico de repúblicas bananeiras. A ver se haverá sucesso nessa empreitada do primeiro-ministro, que é um cara que tem um faro de poder impressionante. É a pessoa que mais governou Israel desde a criação do Estado. Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco... Depois de mais de 30 anos de carreira, Skank se despede dos palcos numa noite incrível, Mineirão lotado, participação especialíssima, muito emocionante. Pra mim, a maior banda do Brasil, tá? Eu sei que o Megali vai falar, nunca, jamais. Pra mim é. Eu gosto demais, mas a maior banda do Brasil são os Titãs. Não, Skank. Não é, Luciana Viana? Bom dia pra você. Se é. A redação já está aqui. Emocionada. Bruno Marum chegou dali e falou assim, Skank. Bom dia a todos. 50 mil pessoas, imaginem só. 50 mil pessoas, tá? Não só na arquibancada, no gramado também do Estádio Mineirão. Literalmente, o palco da despedida da banda mineira Skank. E isso após 3 décadas, ou seja, faz parte da história da vida de muita gente, inclusive da minha. Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zanetti, Haroldo Ferretti. Agora, além da gravação, pessoal, do DVD, né, marcando a despedida, cereja do bolo, imaginem só, ficou por conta da participação especial de Milton Nascimento na música Resposta, que ainda espero resposta. Samuel Rosa também esteve na última apresentação, né, de Milton Nascimento, também no Mineirão. Agora, em um dos momentos ali do show, Samuel Rosa falou da capital, que tem um belo horizonte, cidade onde a banda surgiu. Vamos ouvi-lo. A molecada, a cena, naquele momento, se voltou muito para as coisas da cidade, para gostar e cultuar das coisas de Belo Horizonte. Isso, de certa forma, foi o pontapé inicial do que a gente está vivendo agora, uma geração que preserva mais as coisas da cidade, luta pela preservação dos monumentos, das nossas construções centenárias já, das áreas verdes. A gente tem se empenhado muito para que Belo Horizonte se torne cada vez uma cidade melhor. Pois é, quem está acompanhando a live, né, tá vendo aí o gramado tomado de fãs se despedindo de Skank. Em 30 anos foram 9 álbuns de estúdio, 3 ao vivo. Em 2019, a banda chegou a anunciar, né, a separação por desejos individuais de experimentar novos caminhos, né, tanto musicais quanto pessoais também, mas as apresentações foram interrompidas por causa da pandemia e agora, então, a despedida pela última vez, os 4 juntos, né, vão seguir aí cada um seu projeto profissional ou pessoal. E já tem um DVD saindo por aí, porque foi gravado o DVD, como eu disse aqui, então quem não pôde ir ao Mineirão vai poder pelo menos sentir aquela energia assistindo ao DVD e ouvindo sempre as músicas do Skank, que marcou aí uma geração, várias gerações na verdade, né? Eu ainda ali, na época de colégio, pré-adolescente, adolescente, já curtindo Skank, indo aos shows aqui na região leste da capital mineira, os tradicionais bares, né? Aquelas matinês, como era bom, ainda é. Eu acho uma bandaça, cara, eu já falei aqui, é demais, né, Lu? Obrigada. A Carla, muito, né, perspicaz, com aquela dosezinha de, né, veneno, falou Carla, o seguinte, onde vai tocar um DVD? Quem de qual geração tem um tocador de DVD? Olha, eu até pensei, é verdade. Quem é fã tem, Carla, quem é fã tem aquele aparelhinho ali guardado com todo carinho. Não, mas eles vão colocar em plataformas. Sim, pelo YouTube, né, tudo
Com certeza. Foi super Vamos ouvir juntas, hein, Carla? Não, sem dúvida, Lu. E Sem eu vou dúvida. aí, quero ir em Belo Horizonte, Oba! na capital brasileira dos bares, dos botecos. Isso. Pode ficar lá em casa, tá? Aqui a gente vai receber com braços abertos. Vocês todos Opa, aí. aí a gente já economiza. Obrigada, Lu. Trio. Beijo. Mua. Beijo, boa semana. Bom dia pra todos nós. Aí na nossa lauda tá escrito assim, ó, tocar Drake. Porque a Só gente que vai não, continuar né? falando de música, mas a gente vai falar de um outro festival. Então, vamos lá, né? Nick Drake, tá, gente? Né, Megali? Tá ótimo. Esse cara tocou no Lollapalooza? Não, esse cara morreu já faz muito tempo. Ele se matou, inclusive. É um artista da década de 70. Ela trabalha aqui? Já que a gente tá falando em Minas, Ema, né? Ela trabalha aqui, né? O Nick Drake, agora eu entendi de Nick quem você tá Drake. falando. É, tá. Não é lembrado, não. Em São Paulo, o último dia do Lollapalooza é marcado pelo cancelamento do show do rapper Drake. No dia anterior, ele foi visto, foi visto em uma boate em Miami com um outro rapper, o 50 Cent. Conta aí, Lucas Belotti. O DJ americano Skrillex fecha o terceiro e último dia do festival Lollapalooza 2023. Ele ocupou o espaço de atração principal depois do rapper Drake cancelar o show horas antes de subir ao palco. O canadense alegou desfalques na equipe de som e produção. No entanto, em vídeo divulgado nas redes sociais, Drake aparece em uma balada de Miami, nos Estados Unidos. A atitude irritou os fãs, que foram embora mais cedo do festival. Mesmo com os problemas, segundo a organização, mais de 300 mil pessoas estiveram no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos 3 dias de evento. Registre-se o quão lamentável foi o fato de funcionários terem sido encontrados em um estado deplorável, um regime análogo à escravidão, depois de uma fiscalização no Lollapalooza. Homens que eram obrigados a dormir no meio de fardinhos de bebida, pallets, colchonetes, ali em tendas, né, montadas dentro do complexo para garantir a segurança da mercadoria, para garantir a segurança da cerveja e dos produtos que seriam vendidos ali. A organizadora do festival diz que exige que todas as empresas prestadoras de serviço garantam condições de trabalho a seus funcionários, que encerrou o contrato com essa empresa que era terceirizada. E no meio da confusão, uma hamburgueria que venderia sanduíches veganos se indignou com o fato do trabalho análogo à escravidão e cancelou seu contrato, né? Não participou da edição do Lollapalooza. Tem vários ouvintes escrevendo, claro, né? Olha, o show dos Paralamas no Lola foi sensacional. É o Diego Passi. Um hit atrás do outro, né? Claro. Paralamas, aprendi a gostar ainda mais depois da semana passada. Hit é outro, diz aqui a Sheila, que mais? A gente continua falando de música. Nossa senhora, mentira. Tem. Que estão pedindo pra tocar isso aqui, ó. Um mês inteiro tocando isso, né? Tem mais. Março Amarelo, né? Cara, mas foi... Tem uma música que é amarelo, Yellow. Yellow, né? Então. Março Coldplay. É isso. No Rio tem mais, viu? Tem mais show do Coldplay, né, Amanda Oliveira? A banda britânica Coldplay sobe novamente ao palco do Rio de Janeiro amanhã, finalizando a maratona de 11 shows no Brasil, todos com ingressos esgotados. No sábado, primeiro dia de espetáculos para os cariocas, o show contou ainda com a presença ilustre dos filhos de Caetano Veloso, Moreno, Tom e Zeca Veloso, que cantaram Todo o Homem ao lado de Chris Martin. A turnê pelo Brasil teve início no dia 10 de março, 6 apresentações aconteceram em São Paulo e outras 2 em Curitiba. Ai. Deixa eu só falar uma coisinha aqui antes da gente falar do futebol. Gente, eu não falei que o Pedro Cardoso defendeu a morte do Sérgio Moro, tá? Quero deixar isso bem claro para não largar aqui um fio solto de possível má interpretação. O que eu disse sim é que há uma certa onda nas redes sociais de defesa da ideia de que Sérgio Moro, por ser uma pessoa supostamente desqualificada, não mereceria
tanta atenção da mídia e principalmente a proteção do Estado brasileiro. O Pedro não falou em proteção do Estado brasileiro, ele falou em atenção da imprensa, não mereceria a nossa atenção, mas ele foi citado aqui como um exemplo desse tipo de pensamento que está circulando por aí. Não significa, aliás, não significa mesmo que ele é um defensor dessa ideia de que o Sérgio Moro tem mais é que se ferrar. Mas tem muita gente que tá indo nessa linha, tá? Ele só foi usado como um exemplo aqui, só para deixar bem claro. Tá. Vamos falar de uma cenas lamentáveis que foram vistas em Gramados. O Inter. Lamentável Nossa nisso, né? Senhora, o Inter eliminado no Gauchão em um jogo marcado por invasão de campo pela torcida. Nas imagens, eu imagino que o ouvinte da Band News FM já tenha visto essas imagens aí. De um cara, um imbecil, um idiota, com uma criança no colo, uma garotinha no colo dele, vestindo a camisa do Internacional, ele só invade o campo para agredir as pessoas. Olha só que exemplo, né, Gilberto Echauri? O título do Campeonato Gaúcho de 2023 será decidido entre Grêmio e Caxias do Sul. A equipe da Serra garantiu a classificação ontem ao derrotar o Internacional nos pênaltis por 5-4 no estádio Beira-Rio, após as equipes terem empatado em 1-1 no tempo normal. Depois da última penalidade, houve confusão entre os jogadores e alguns torcedores invadiram o gramado. A cena que mais chamou a atenção foi de um torcedor colorado que invadiu o campo com uma criança em seu colo. Nas imagens é possível ver o homem segurando uma menina e partindo para cima do jogador Dudu Mandai do Caxias, enquanto seguranças tentavam contê-lo. Em nota, o Sport Clube Internacional lamentou o episódio e disse que está trabalhando na identificação dos invasores e que as imagens serão disponibilizadas para as autoridades. Ai, desculpa, não, achei que estava aberto o microfone. Eu fico imaginando a mãe dessa criança, Meu porque Deus. ela não devia estar lá. Não é possível. Se tivesse lá, esse cara pelo menos teria deixado a menina com a mãe pra fazer essa imbecilidade. Deve ter ido com o pai. Olhando essas imagens na TV. O cara carregando uma menina, deve ter 4 anos de idade. Foi mais ou menos 4, 5. Uhum. Foi mais Talvez menos um pouquinho, hein, Megali? Menos não. Olha lá, caiu a mochilinha dela. Deve ter ficado lá no meio do campo. Deve ter 4, 5 anos de idade. Irresponsável, cara. Que é isso? Nossa senhora, cara. Bom, e irresponsáveis os jogadores do Inter também, né? Perderam o jogo, perderam a cabeça e partiram pra cima dos adversários. Ah, Que não, loucura. gente, mas olha... Tem coisa que a gente acha que nunca vai ver, né? Jamais ia imaginar ver uma situação como essa no campo. Nossa Senhora. Olha, punição braba, viu? Tem que ter. Vem aí, vem punição braba ao Inter. Pode esperar. É suspensão do uso do estádio, é suspensão ao próprio time, é perda de pontos, é proibição de jogar o próximo gauchão. Vem coisa grave aí. Essas cenas não podem passar em branco, não. Parabéns, gênio. Já já a gente fala mais sobre a derrota da seleção brasileira no amistoso contra a seleção de Marrocos. A gente traz comentários por aqui. Agora é hora dele, os comentários dele. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Tintas Souvenir. A marca mais tradicional e querida do Brasil. Fala, Milton, bom dia. Como vai, Megali, grande corintiano Luiz Guilherme Megali? Alô, Sheila Magalhães, nossa primeira-ministra do Morumbi, da Band News FM, e Carla Bigato, sempre conosco também. Nossa, que e ontem, rapaz do céu, hein? Zebra lá em Porto Alegre. O Caxias bateu o Inter dos pênaltis. Vai jogar contra o Grêmio, aí vai perder. E no cenário mundial, Luxemburgo, não o técnico, o país, Luxemburgo recebeu Portugal. Entendeu? E sabe o que aconteceu? Uma atuação memorável do Cristiano Ronaldo, tampando a fuça de quem lá atrás, entendeu? Lá atrás entendeu que não era jogador de futebol, era uma vedete, entendeu?
calando todo mundo que falou isso. E o Palmeiras, campeão de tudo, vai ser campeão paulista agora. E em 3 meses o Abel já usou metade dos garotos da base que utilizou na temporada passada, hein? Agora eu destaco aqui que o Renato Maurício Prado escreveu no UOL. Ele é um grande flamenguista e um grande jornalista independente. Rodolfo Landim, para quem não sabe, é o presidente do Flamengo. Rodolfo Landim parece um Eurico Miranda, com teto solar e airbag. Olha, sensacional essa, viu? Meu Deus do céu. E o Martinelli, por sua vez, nega favoritismo do Fluminense na decisão do Campeonato Carioca contra o Flamengo. É um duelo de titãs. Um grande abraço para vocês e a semana começa pra valer. Tchau.